Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Casa Cash, o podcast da administradora Casa. Hoje nós temos o nosso primeiro episódio, um projeto que se inicia com um objetivo muito claro e próprio, né? Levar ao mercado condominial, a todos vocês que nos assistem, tudo que há de melhor nessa matéria tão complexa, né? Que é viver em comunidade. No nosso primeiro episódio, a gente convida uma super parceira nossa, a Juliana Costa, ela é síndica profissional, e a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios de ser síndico profissional, como é gerir condomínios profissionalmente. Então, queria agradecer, Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Casa Cash. Aqui ao meu lado temos o Pedro Xavier, nosso diretor de operações. Olá, Pedro. Sou Pedro Xavier, sócio-diretor de operações da administradora Casa, e junto com o Daniel nós vamos conduzir aí o nosso primeiro episódio do Casa Cast, o podcast da administradora Casa. Mas antes de mais nada, inscreva-se, deixa um like, ativa o sininho para que você e parceiros, amigos também possam acompanhar informações sobre a gestão condominial no mercado belo-horizontino e brasileiro. Vamos lá, Juliana. Fale um pouquinho sobre você, eu gostaria que você passasse para o pessoal quem é você, quem é a Conduís, a sua empresa, tá? Olá, pessoal, um prazer estar aqui, nesse primeiro episódio, junto com vocês, meus parceiros aí de trabalho. Muito gratificante estar aqui e ser escolhida para esse primeiro momento. Bom, meu nome é Juliana Costa, eu trabalho no setor de administração condominial já há quase 18 anos. E como síndica profissional com a minha empresa, que é a Conduís, eu estou aproximadamente há 2 anos. Mas desde o início, sempre quando eu iniciei lá atrás, comecei como síndica, moradora, síndica de alguns condomínios, da minha família. E assim continuei, estou aí no mercado até hoje. Trabalhei com vocês também na casa, tive essa oportunidade, esse prazer. E agora estamos aí seguindo como parceiros. Legal, Juliana. Você está há 2 anos já com a Conduís, mas você já trabalha com condomínio há bastante tempo, Isso. né? De onde que surgiu essa profissão na sua vida? Na verdade, no início não foi como uma profissão. Foi mais mesmo uma coisa familiar. Minha avó foi síndica há muitos anos. Minha avó sempre foi do meio ali dessa parte de gestão de condomínio, síndica, do conselho fiscal. Então, isso sempre fez parte da minha vida, no dia a dia da minha vida, da minha família. Minha mãe foi síndica, minha irmã é síndica. Então, isso vem de família mesmo. E quando eu tinha ali aproximadamente 20 e poucos anos ali, eu fui morar sozinha e eu morava num condomínio no centro de Belo Horizonte, que era um caos, era uma bagunça, e eu era estudante de administração. Então, ali eu vi uma oportunidade de colocar em prática todo o meu conhecimento, Então, eu comecei sendo síndica desse condomínio e já peguei de cara uma obra de fachada com 20 e poucos anos e era um condomínio de grande porte? Grande porte, 126 apartamentos. E você já começou, então, assumindo uma responsabilidade dessa. Exato. E como que foi, assim, como que você se saiu nessa primeira experiência, que você ainda não tinha experiência, você só tinha ali caos, né? Um caos, Normal, né? Um caos, né, Sim. gente? Porque ser síndico não é fácil, Mas eu sempre gostei muito disso, sabe? E quando eu peguei esse prédio para poder assumir, tem uma história familiar nesse condomínio, que esse prédio está na minha família há 60 anos. Então, esse apartamento, no caso. Uhum. Então, tem uma história familiar. Então, eu realmente tenho muito amor por ele. Então, eu vi ali uma chance de colocar o prédio realmente para frente, Uhum. A gente já tinha sido notificado pela prefeitura, multado pela prefeitura por conta da fachada. O condomínio não tinha administradora, então eu consegui colocar tudo isso em ordem e hoje, graças a Deus, o condomínio vai muito bem. Hoje eu faço parte do conselho fiscal desse condomínio. Ô, Juliana, e para você que iniciou aí quase que para poder assumir um desafio familiar, né? Exato. Eu acho que muitos dos síndicos que estão nos assistindo têm justamente esse desafio até profissional. Muitos querem embarcar numa nova profissão, numa nova função, especialmente de síndico, e ainda é meio incerto o que eles vão encontrar. Uhum. O que você pode dar de dica, de informação para quem está iniciando agora essa função de síndico profissional? Quais são os maiores desafios que você encontrou nessa sua primeira experiência e o que você pode repassar de conhecimento de forma que eles absorvam e não tenham os problemas que você teve na sua primeira gestão? Eu acho que hoje a internet facilita muito, Sim. Então, estudar, procurar saber sobre
legislação condominial, porque as pessoas ignoram essa parte. E o Código Civil é muito, muito claro com relação a todos os deveres de um síndico, de como deve ser conduzido um condomínio. Então, é muito importante saber sobre a legislação, procurar uma administradora que possa te orientar, porque é muito importante isso, porque a administradora te dá um norte, assim, muito bom, né, de coisas diversas que às vezes a pessoa não faz nem ideia que existe, né? Então, isso é muito importante. Acredito também que a administração de conflitos, que é uma coisa, assim, complexa em condomínio, porque lidar com o ser humano é muito complicado, né? Então, às vezes, a pessoa... E normalmente, quando a pessoa procura o síndico, a pessoa já procura já muito nervosa com alguma situação, com algum problema. Então, ela já chega despejando no síndico uma carga de problema muito grande. Então, o síndico precisa ter controle, calma e discernimento para poder entender qual é o problema da pessoa, para conseguir, se não resolver, porque às vezes o problema nem é do condomínio, né? Então, a pessoa tem que entender o que é do condomínio e o que não é, para poder orientar essa pessoa ou resolver o problema dela. A gente até fala muito, né, Pedro, que eu acho que um dos maiores desafios de um condomínio não é nem o trabalho em si da gestão condominial, Sim. é a gestão de pessoas, né? Exato. Acho que tanto moradores, funcionários, prestadores de serviço, acho que esse é o maior desdobramento e o maior problema que o síndico ele encontra, né, na sua gestão, né? Sem dúvidas nenhuma, a gestão... E assim, informações sobre gestão condominial, sobre legislação, é muito fácil de encontrar. Agora, a parte de gestão de pessoas, para quem está começando, é muito mais complexo. Então, demanda realmente uma experiência. E, no caso, quando você começou a sua trajetória, você começou como... diria uma síndica moradora, vamos dizer assim. Você ainda não tinha, talvez, a perspectiva de ser uma síndica profissional. E eu acho que isso muda a perspectiva até dos outros condôminos com você. Sim. No caso de um síndico profissional, ele já entra ali com a obrigação, vamos dizer assim, de ter que resolver todos os problemas. De ser mágico, inclusive. De ser mágico, exatamente. Então, é um pouco mais tenso também, né, nesse sentido, né? E é interessante o que o Super falou. Acho que você, nessa primeira experiência sua, você ainda tinha uma nomenclatura de proprietária. Isso, perfeito. Né? Você tinha um amparo familiar dentro de um condomínio que ainda te colocava como síndica. Vamos colocar síndica orgânica, né? Exato. Me conta um pouquinho da sua experiência como síndica profissional. Como é que foi o primeiro condomínio que você assumiu? Primeiro, como é que você chegou nele? E segundo, como que foi a experiência de se tornar síndica profissional, uma vez que você já teve um pouco da bagagem de síndica orgânica? Então, eu me tornei síndica profissional num condomínio que a minha mãe mora. Eu não morava no prédio na época. E o prédio estava um caos também. Um prédio novo, que ainda estava na garantia da construtora. E os síndicos profissionais que tinham passado anteriormente não tinham conseguido dar continuidade nas tratativas junto com a construtora. Então, na época, eu tinha voltado de São Paulo, né? Eu tinha recém-voltado de São Paulo, morei lá um tempo. E a minha mãe estava, assim, desesperada, né? E como ela sabia já que eu tinha todo esse conhecimento, né? Já tinha trabalhado anteriormente, né? Tanto lá em São Paulo quanto aqui em Belo Horizonte antes como síndica. A minha mãe me pediu essa ajuda. Então, eu entrei no condomínio, né? Para poder auxiliar o pessoal do Conselho Fiscal na época, que eles me pediram essa ajuda. E eu estou nesse prédio até hoje, inclusive. Estou lá no meu 5º mandato já no prédio. E eu consegui assumir essa parte de síndica profissional e estou lá até hoje. Legal. E quando que você viu, quando você entrou como síndica profissional, não sei, você já estava na perspectiva de ser uma síndica profissional ou você ainda estava sentindo o mercado? E quando foi talvez a virada de chave para você, que você falou, não, agora eu sou uma síndica profissional mesmo? Então entra a casa. A casa entra e participa. A casa é grande responsável por isso, inclusive. Porque eu já estava como síndica em alguns condomínios. Eu tinha 3 condomínios em Belo Horizonte. E aí veio a pandemia, aquela confusão toda, ninguém sabia como que ia ser, como não ia ser, ainda estava lá, né? Lá fora ainda, não tinha chegado aqui no Brasil ainda efetivamente. E surgiu uma oportunidade de trabalhar com vocês na casa. E eu fui trabalhar como consultora, né? Na administradora. E lá, com todo o meu conhecimento, né? Eu já tinha aí uma bagagem, né? De conhecimento e de informações sobre a área, que é bem escasso, né? Hoje no mercado, é bem complexo.
Então, vocês me deram essa oportunidade de trabalhar lá com vocês e vocês também me deram a oportunidade de ir lá também pegar alguns condomínios como síndica. Então, a partir desse momento que virou minha chave, né? Que eu vi que realmente, e trabalhando com vocês, eu vi a necessidade no mercado desse síndico profissional com conhecimento, porque realmente tinha alguns têm um conhecimento, mas não têm uma expertise em outro ponto. Então, eu sentia que realmente o mercado estava precisando de uma pessoa que realmente soubesse como tratar a questão. Então, foi aí que eu tive essa virada de chave e, né, saí da administradora como parceira de vocês. Legal. E estou aí até agora. Hoje a Condoeasy tem quantos condomínios? 30 condomínios. 30 condomínios. 30 Gente, condomínios. São 30 condomínios para poder administrar. É muita coisa, né? E faço parte dos grupos de WhatsApp de todos eles. E responde tudo? Todos. É você só? Só. Não, assim, né? Eu tenho uma equipe você tem uma que trabalha equipe, mas comigo. você é síndica. Eu sou a síndica. Sim. Eu que faço as visitas, eu vou ao condomínio, porque o público mineiro pede isso. Esse tete a tete, Exato, né? Sim. exato. Porque já tem aquela coisa, o síndico profissional, tá? Mas ele não mora aqui, ele não vai saber os problemas, não tá aqui no dia a dia. Mas não, eu tô lá todos os dias. Né? Eu tô sempre lá, eu tô sempre presente. Os funcionários, eu sempre trago os funcionários para perto de mim exatamente para que eles me passem todas as demandas no momento certo. Então, assim, é como se eu estivesse lá dentro de fato, como se eu morasse. Como você faz para poder ter tempo para poder fazer essa gestão de 30 condomínios? Eu não durmo, eu tô brincando. Natural, né? Porque meu telefone é 24 horas, inclusive, né? Sim. Que eu sempre estou disponível para qualquer emergência que necessário. Acho que, inclusive, essa é uma das perguntas mais comuns que a gente passa em assembleia, né? Exato. Quando apresenta síndicos profissionais e se meu prédio pegar fogo de madrugada? Nós vamos ligar para os bombeiros e para Juliana. Vamos embora. Exatamente. Primeiro para Juliana, inclusive. Exatamente. A Juliana liga para o corpo de bombeiros e vamos todo mundo junto. Exatamente. Acho que é a pergunta mais comum, né? Você atende 24 horas? Pega se tiver um problema aqui, uma festa e etc. Você vai vir aqui parar a festa, etc. Vou domingo, vou sábado, vou de madrugada. Já fui de madrugada no dia do meu aniversário. Num condomínio, porque estava disparado o alarme e numa chuva, eu falei, vou no condomínio. Eu acho importante a gente falar com o pessoal que nos assiste, principalmente para você que quer ser síndico profissional, é que ser síndico é abrir mão de muita coisa. Sim. Né? Embora eu sempre falo isso em todas as assembleias que eu participo, que síndico também é gente. Síndico vive, síndico namora, síndico vai no cinema, vai no banheiro. Então, ele não tem 24 horas, né, à disposição do condômino, né? Então, tem que entender isso, que o síndico, ele tem que viver também, né? Não é só trabalhar. É até muito interessante isso, porque sempre quando eu entro nos condomínios, né? O primeiro mês é sempre mais tumultuado e tudo. E as pessoas me pedem desculpa quando elas entram em contato comigo, quando elas mandam mensagem depois das 18 horas, assim, ou no final de semana. Ô, Juliana, desculpa, tá te incomodando? Eu falo, não, imagina, gente, não é incômodo, me passem as demandas, porque realmente, se for uma coisa emergencial, eu vou tratar, eu vou resolver ali naquele momento. Às vezes eu só falo pra pessoa, olha, na segunda-feira eu te dou um retorno, porque agora eu não tô no escritório, né? Então, porque realmente tem informações que eu só vou ter durante a semana, né? Eu não vou ter no final de semana. Mas coisas emergenciais é naquele momento. É com você mesmo, comigo né? mesmo. E você costuma ter um ponto focal no condomínio? Um subsíndico, alguém do conselheiro, né? Ou você abre sua comunicação para qualquer condômino? Eu abro para qualquer condômino. Qualquer condomínio. Inclusive, tem alguns condomínios que ficam assim, Juliana, vamos colocar um subsíndico para ser a ponte com você. Eu falei, não, eu sou a síndica. As pessoas precisam falar comigo. As pessoas precisam me ver. As pessoas precisam ter esse contato comigo direto. Entendi. Né? É muito importante isso. E igual eu falei, mineiro é muito desconfiado. Né? E aqui em Minas, eles precisam disso. Então, e tem muitos idosos no condomínio que são muito desconfiados, né? Então, e eu faço questão de ir lá, tomo um café com eles, converso com eles. Então, isso é muito importante. Acho que essa proximidade, principalmente, né? Esse relacionamento é muito importante hoje. Muito. O síndico, além de ter a característica... Eu falo o síndico, principalmente um profissional, ele tem que ser um sabedor de tudo, né? Tudo. Ele tem que dominar todas as matérias. Né? Tudo. Psicólogo, terapeuta, engenheiro, tudo. Eu falo muitas vezes, a pessoa te chama para poder atender uma demanda, no final você já está tomando um café, comentando da família, onde que ela vai, o que ela costuma fazer, né? Então tem um pouco de tudo. E principalmente, você citou, interessante, ser um pouco psicólogo, né? Sim. É entender um pouco a dor da pessoa e, de fato, de repente trabalhar
muito mais a nível de psicologia do que propriamente a nível de condomínio, né? Exato. Então, dentro dessas, você citou a questão da internet, etc., como é que você faz para poder ter todo esse domínio financeiro, contábil, jurídico, administrativo, trabalhista, previdenciário, ambiental, até para cortar uma árvore, um síndico precisa de uma autorização na prefeitura, etc. Como é que você faz para poder entender um pouco de tudo para não escorregar na hora de chegar numa assembleia e falar coisa errada? São 18 anos, né? Então, a gente acaba aprendendo muita coisa. E todo dia eu aprendo uma coisa nova. Não tem jeito. Não tem como a gente saber tudo, né? Então, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Essa semana passada, por exemplo, eu tive uma aula sobre manta. Manta asfáltica. Manta asfáltica. Que eu tinha um conhecimento, mas agora eu já estou expert no assunto. Então, a gente aprende todos os dias, né? Então, exatamente com os parceiros, né? Com as pessoas que prestam serviço pra gente, a gente acaba aprendendo todo dia um pouco mais. E eu sempre me preparo para as minhas assembleias, né? Como eu que preparo as pautas, as pautas, né? Os editais de convocação. Então, eu faço toda essa preparação antes, né? Eu não posso chegar lá e ficar ali vendida, né? Então, não tem como. Então, realmente, eu me preparo bem antes das assembleias. Estudar antes, né? A matéria, né? Claro. Porque você vai apresentar, exato, né? Exato. Até pegando um gancho com relação ao estudo, como que você enxerga o mercado condominial belo-horizontino no termo de produção de conteúdo condominial? Vamos dizer, produção produção acadêmico, vamos dizer assim. Como assim? Em termos de eventos, em termos de palestras, em termos de isso é muito escasso. Cursos em Belo Horizonte. E no Brasil, como que você enxerga? São Paulo tem muito mais. São Paulo tem muito mais. Porque, assim, quando eu morei em São Paulo há 11 anos atrás. Síndico profissional era uma coisa normal há 11 anos atrás. Aqui em Belo Horizonte, não. Aqui em Belo Horizonte era uma coisa, assim, muito limitada, as pessoas muito desconfiadas, né? Porque tem aquele estigma do síndico ser ladrão, né? Aquela coisa. Então, imagina, se morador já faz isso, imagina um síndico de fora. Então, tem esse... Por isso que em Belo Horizonte é muito importante o síndico estar presente ali no condomínio e ter esse acesso aos proprietários, aos moradores. Porque tem esse receio, né? E hoje em dia que eu tô vendo que o mercado está mais aberto, né, para esse nicho, né, específico, que há 10 anos atrás não tinha, né? Então, assim, a gente está engatinhando aqui em Belo Horizonte ainda nessa questão de síndico profissional e tem só aumentado essa demanda, graças a Deus. Exato, isso é bom, né, pro seu mercado, pro nosso mercado. Também de síndicos profissionais, né? Sim. Tem muito entrante no mercado aí que se diz profissional. E sem preparo, né? É complicado. E que tipo de conselho que você dá para os síndicos que estão nos assistindo, né, os condôminos, na hora de escolher um síndico profissional? Que tipo de cuidado que ele tem que ter dentro da sua expertise, que participa de assembleia com outros síndicos profissionais também e vê os desafios? Mas como é que você mede experiência numa assembleia condominial de apresentação de síndico? Então, a gente passa por sabatinas, assim, não tem como. A gente não foge disso. Então, as pessoas perguntam mesmo, né? Ainda mais coisas específicas do condomínio, as pessoas perguntam, você já trabalhou com isso? Você já teve experiência com isso? A gente está com um problema assim, você sabe resolver? Como que você resolve? O pessoal pergunta. Eles já direcionam. Né, os problemas do condomínio e como você vai tratar, né? E aí não tem como você estudar. Não tem como você se preparar antes para isso. Legal. Então, aí realmente é ali que eles vão ver se você realmente tem um conhecimento ou não para poder administrar o condomínio. Interessante. É muito comum também, principalmente em condomínios residenciais, que a busca do síndico profissional acontece justamente no momento em que ninguém no prédio mais quer ser síndico. Ninguém quer. Seja por conflitos internos, seja pela dificuldade e sobretudo pela responsabilidade de ser síndico. Acho importante, né, Pedro, a gente citar aqui que ser síndico, gente, não é simplesmente assumir uma cadeira ou uma função, né, de representante de um condomínio. Exatamente. Não é só pagar conta, estudos né? dizem aí que um síndico está subordinado a mais de 52 legislações diferentes. Exato. Eu, sinceramente, não conheço. E responde por 10 anos. Ele responde civil, criminalmente, né, por suas ações. Então, é muito sério ser síndico. Então, você que quer ser síndico tem que ter essa noção da responsabilidade que é ser síndico, né? Então, voltando ao assunto, quando um condomínio residencial te chama para poder fazer uma entrevista ou participar de uma concorrência de síndico profissional, é porque o clima normalmente já está meio azedo, né?
Eu não entendi a sua pergunta. Desculpa, gente. Eu quis dizer o seguinte, quando um condomínio residencial te chama, é porque já se esgotaram todas as possibilidades internas de ter um síndico morador. Sim. Então, quando ele te chama, é porque o clima já não está muito bom. Já não está amistoso mais. Aí, eu acho que acontece muito de se formar correntes, né? Existe muito isso nos condomínios. Sim, muito. A formação de uma corrente A, uma corrente B. Como é que o síndico Torna uma profissional... política, né? Uma chapas políticas, Exato, né? Mas exato. o síndico profissional, a primeira coisa... Gente, mesmo não sendo profissional, a imparcialidade é o que determina. O síndico precisa ser imparcial. Né? Então, eu acho que... Perfeito. Então, principalmente o síndico profissional, eu acho que o pessoal busca muito isso no mercado, exatamente pela imparcialidade. Né? Eu estou ali no condomínio para poder atender a todos, não a um grupo específico. Né? Então, se aquele grupo específico está fazendo alguma coisa que vai em desencontro à legislação ou ao regimento interno do condomínio, eu vou notificar, eu vou multar, da mesma forma que o outro grupo também. Então, eu não tenho um que eu gosto mais, um que eu gosto menos. Eu gosto de todos iguais, da mesma forma. E trato todos da mesma forma. Então, não tem... Comigo não tem essa diferença. Se torna impessoal, né? Exato. Tem que ser impessoal. E o fato de você ser uma síndica profissional, você consegue aplicar essa impessoalidade melhor do que talvez um síndico morador que convive diariamente ali com um vizinho que às vezes é oposição, vamos dizer assim, né? Exato. E aí às vezes pode ir para um cunho até pessoal, né? Uma gestão de conflitos, vai muito, né? tanto que a gente vê tantos casos aí, né, de agressões contra síndicos e tudo mais, porque verdade. realmente não só complicado. agressões, né? Como Morte até mortes, também, né? é verdade. Assassinatos mesmo, né? Exato. Que a gente teve casos, né, de Recentes, esquartejamentos né? no mesmo condomínio, né? Sim. Então é muito sério isso, essa relação pessoal e profissional aí no seu caso. Mas acontece muito do síndico profissional, quando há duas correntes e uma é mais forte, um síndico profissional tendenciar puxar a sardinha para o lado daquele que tem maior força para a própria manutenção do cargo, né? Afinal de contas, você é aquele tipo de profissional que anualmente tem que mostrar a capacidade de ser reeleita, né? Sim. Então, você tem um ano para poder mostrar que você pode ficar por mais um ano, ou seja, dependendo do mandato, né? Sim. Mas eu, graças a Deus, isso não aconteceu comigo, assim, efetivamente, né? Obviamente que não tem como todos me amarem, né? E todos gostarem do meu trabalho, né? Imagina, não tem como, né? Nem Deus não agradou todo mundo, quem sou eu, né? Mas eu tento fazer o meu melhor, eu tento conversar com todos, né? Sempre quando aparece algum conflito, alguma coisa ali, principalmente em grupo do WhatsApp, que o pessoal fala uma coisa, aí começa aquela discussão, eu tento acalmar os ânimos das pessoas, eu ligo para aqueles que eu sei... Como que você diz não para um condômino? Dizendo não. Porque isso é difícil. Não, eu isso não tenho, eu graças a Deus não tenho esse problema, não. Quando realmente não pode, gente, não pode. Não pode. Né? Eu vou explicar para a pessoa por que eu não posso, por que não pode, né? Meu filho tá, igual, por exemplo, tem crianças, é bem complexo em condomínio, né? Então, eu tive um caso, por exemplo, que as crianças estavam brincando na piscina e puxaram aquele... gente, a lona que cobre a piscina. Estavam brincando ali. Eu falei assim, gente, isso não pode. Não só porque vai estragar o equipamento e tudo mais, mas, gente, é um risco para a criança aquilo ali. Afogamento, né? A criança pode se afogar, né? E tudo mais. Então, assim, não é não. Né? Então, eu chego, eu explico o porquê não. Não quer dizer... Não precisa estar escrito no regimento interno. Não pode brincar com a capa da piscina. Não, gente, isso é bom senso, né? Isso é o cuidado com o outro, né? Muito importante na vida condominial, né? Fundamental, né? Fundamental. E até quando não existe bom senso, é para isso que existe regimento interno e convenção de condomínio, né? Exatamente, para ser Porque aplicado. se dependesse só de bom senso, certamente a vida condominial não andaria, né? De forma alguma. Por isso que o regimento interno é fundamental, né, na sua gestão, né? Exatamente. Ele que doutrina aí todas as normas de uso. Ainda mais condomínios grandes, né? Ainda mais condomínios grandes, né? Com muitas unidades, com muitas famílias, com pensamentos totalmente diferentes, né? Então, é muito importante que tenha um regimento interno e que ele seja aplicado. E cumprido, né? Exato. Principalmente, né? Exatamente. Legal. Né? Interessante isso. Mas, Juliano, uma dúvida que sempre me vem à cabeça sobre a gestão de síndico profissional, tá? Você escalou a sua empresa de uma forma muito rápida, né?
Isso vai muito em função do seu trabalho, né? Da qualidade, principalmente, e das indicações. A gente fala que o boca a boca aí é a maior propaganda que você tem do seu trabalho, né? Só que você fica naquele fio da navalha. Por quê? Se você cresce demais, a sua margem financeira de lucro cai, porque você vai ter que contratar pessoas para poder te ajudar. Isso. Só que você tem um limite de gestão por número de condomínios. Eu não acredito que um síndico profissional consiga fazer uma boa gestão com uma carteira muito inchada. Por exemplo, 30 condomínios você não conseguiria fazer administração sozinha. Sim. Né? Essa linha, esse ponto de mudança de chave, aqui eu vou me tornar uma empresa maior e contratar, ou não, fico com 10, 15 condomínios que me rendem até mais do que 30 condomínios. Quando você chegou nesse ponto, por que você resolveu ir para 30 condomínios e não ficar nos 15 e estacionar e manter somente a sua gestão própria? Olha, foi uma coisa meio que automática, assim. Eu fui sendo eleita nos condomínios e graças a Deus eu tenho feito boa gestão em todos eles. Pelo menos todos eles eu estou sendo, inclusive, reeleita, né, em todos eles. Um ou outro que eu mesma quis entregar, porque realmente tem alguns condomínios que são mais complexos e que também parte da gente também, de síndicos, de não querer administrar aquele condomínio mais. Então, existem situações que fazem a gente também entregar os prédios, né? Hoje eu dou conta desses 30 condomínios tranquilamente. O início é sempre o mais complicado. Quando você assume o condomínio, aquele primeiro mês é sempre mais complexo, porque é uma avalanche de informações que você precisa ter, que você recebe, né, do síndico anterior, e às vezes ficam algumas coisas para trás, que a pessoa não passa com muitos detalhes, então você ainda tem que buscar, procurar saber, que é muito importante ter um administrador, inclusive, junto, porque você consegue resgatar algumas questões do prédio. Então, isso foi um pouco automático, assim, essa chave foi tudo tão rápido que eu nem tive esse tempo de ter essa chave para falar assim, não, pera, parou. Eu, graças a Deus, da forma que eu estou trabalhando, está dando super certo. A minha equipe é muito competente. Graças a Deus, eu tenho um pessoal muito qualificado que trabalha comigo. Tenho os prestadores de serviço que trabalham para mim, que prestam serviço para mim, são excelentes. Então, assim, qualquer problema que eu tenho... Né? Muito importante, porque... Juliana, estragou o portão. Eu ligo pro meu parceiro, que é o Leonardo, ligo pro Léo na hora. Onde ele estiver, ele vai e resolve o problema pra gente. Então, eu tenho essa facilidade hoje. Eu tenho uma equipe sólida, muito boa, né? Então, isso me facilita muito chegar onde eu cheguei, com os 30 condomínios, sendo eu apenas a síndica. Porque eu tenho essa equipe comigo. Mas eu quero que a minha empresa cresça mais. Eu quero que tenha outros síndicos trabalhando comigo. Entendi. Só que hoje em dia, as pessoas não querem ter essa responsabilidade também. Quando a pessoa vê como de fato é... Vê o dia a dia, né? Vê a rotina. As pessoas falam, não, peraí. Não é isso que eu queria. Não é isso que eu quero. Então, isso... E aí isso acaba também atrapalhando um pouco o mercado, porque a gente tem muito síndico profissional que não faz o atendimento como eu faço. É só no horário comercial e tudo mais, porque como é uma profissão não regulamentada, então acaba que cada um trabalha de uma forma, né? Então... complicado isso. Então, o meu trabalho é bem específico. E me diz uma assim. coisa, como é que você vê a relação responsabilidade versus honorário? Olha, hoje eu posso falar que eu consigo cobrar de fato pelo meu trabalho, pelo que eu sou. Seu valor, né? O meu valor, exato. Sim. Mas no início é sempre muito complicado. Porque como você não é conhecido, você não tem, né? As pessoas não sabem quem você não tem tantas pessoas para poder te indicar assim, né? Você não tem um nome no mercado ainda. Uma oportunidade, né? Exato. Então, acaba que as pessoas se prostituem. Então, as pessoas acabam reduzindo muito. Preço, né? Exato. Então, hoje, graças a Deus, eu estou num patamar que eu posso cobrar pela qualidade do meu trabalho. É porque essa, né, Pedro, é uma dificuldade que nós temos no nosso mercado, sim, né, de administração condominial, acaba sendo a prostituição do mercado, né? Sim. As pessoas, existe uma guerra de preços muito forte e as pessoas muitas vezes enxergam só preço, não conseguem enxergar valor. Exato. Né? E na função de síndico profissional, eu falo muito que ser síndico profissional
é ser um CEO de uma empresa. Um condomínio tem um CNPJ, né? Sim. É uma empresa constituída que precisa de um gestor para poder fazer aquela máquina funcionar. E vamos colocar aqui um prédio de 20 apartamentos que custe R$1 milhão um apartamento, você simplesmente tem um patrimônio de R$20 milhões na sua mão. Né? Então, como que você vai pagar para um gestor síndico profissional metade, muitas vezes, do que aquilo que você paga para uma faxineira? Exato. Né? Até menos, até às vezes. Exato. Muitas vezes até menos, né? Eu acho que hoje baliza-se muito pelo salário mínimo, né? Sim, e as pessoas pedem ainda desconto. Exato. Sim. Ah, você não pode fazer mais barato pra gente? Tudo. Óbvio, o condomínio precisa realmente reduzir custo e tudo Sim. mais, mas o síndico que tem que fazer isso, né? E aí, no momento que o síndico profissional estiver no condomínio, ele vai conseguir verificar quais são os lugares ali que precisa realmente ter essa redução de custo. Até porque tem muito barato que sai caro, né? Muito caro. Principalmente na vida condominial. Muito caro. É. Muito caro. Mas eu acho que um grande ponto, um grande fator dessa prostituição do mercado e até mesmo de as pessoas não quererem pagar o valor é porque elas não enxergam o valor. Muitas vezes elas não sabem da realidade do síndico, de um síndico profissional, ou da realidade de uma administradora e de todos os serviços e produtos Exatamente. que são oferecidos. E aí muitas vezes o valor não não consegue ser passado, né? Exato. Mas por isso que é importante também a gente estar aqui, né, conversando e debatendo sobre isso para que as pessoas também enxerguem o valor nesse serviço, né, nesse trabalho. Sim, exato. A gente fala muito lá na empresa, né, Juliana, que uma não entrega de uma declaração, uma simples declaração mensal de uma DCTF, acarreta uma multa de R$500. Sim. Então, como que um síndico profissional, como que uma administradora pode se portar no mercado cobrando valores, inclusive, menores do que uma simples aplicação de uma multa, de uma penalidade, né? Então, isso é muito sério o que está acontecendo no mercado. Então, para os síndicos profissionais ou aqueles que gostariam de ser, pensem muito bem nisso, porque preço não é mandatório numa escolha. Muitas vezes o seu valor numa assembleia condominial tenha muito mais presença do que propriamente o preço. Como você disse, Exato. a própria experiência manda na própria escolha, né? Exatamente. Então, acho que esse é o recado aí que a gente, como fomentadores de mercado, tem sempre que passar para o público de que o preço não manda nessa relação. Exato. Né? Perfeito. Daniel, nós vamos fazer agora uma dinâmica. A dinâmica da caixinha, caixinha amarela da casa. É isso aí. Caixinha amarela da casa. Seguinte, eu vou deixar a Juliana tirar um papelzinho que vai ter uma perguntinha e ela vai ter que responder de acordo com a visão dela como síndica. Vamos ver. Dicas para resolver a falha na comunicação entre síndico e condôminos. Juliana, você entra num condomínio que tá com um grande problema de comunicação. Praticamente todos, né? Vamos dizer assim. Como que você lida com essa situação? Então, quando eu entro, igual eu comentei com vocês, eu faço parte de todos os grupos de WhatsApp dos condomínios. Eu acho que eu tenho 1 ou 2 condomínios só que não possuem grupo de WhatsApp por escolha deles. Porque eles não querem que tenha. Você sempre... Você já toma a iniciativa. Você toma iniciativa. Você toma iniciativa, se o condomínio não tem, eu tomo iniciativa de que tenha. Perfeito. Né? Muitas vezes o pessoal fala assim, Juliana, mas então faz aquele que só você que fala. Para as pessoas Sim, só informativo, né? Exato. Aí qualquer coisa a pessoa te manda no particular. Então eu tenho esse formato também. Mas a maioria são abertos mesmo para discussões. E lá normalmente tem muita falha de comunicação. Porque as pessoas muitas vezes, elas veem uma coisa no condomínio, alguma coisa, e já chegam com uma avalanche de questionamentos ao síndico. Porque infelizmente tem muita gente que acha que o síndico é inimigo das pessoas. E não é. O síndico está ali para poder fazer o condomínio funcionar. Sim. Ele está ali para resolver os problemas do condomínio. Né? E como eu sou síndica profissional, às vezes eu nem sei o que está acontecendo. Às vezes é naquele momento que aconteceu um fato específico e a pessoa já manda assim, e aí, o que você vai fazer? Calma, deixa eu entender o que está acontecendo. Aí eu ligo para a pessoa, acalmo a pessoa, falo assim, calma, deixa eu entender o que está acontecendo e te dou um retorno. Procuro saber, dou as tratativas, resolvo aquela questão, ou se não conseguir resolver naquele momento, mas mesmo assim eu já dou o retorno para a pessoa, acalmo a pessoa, explico tudo o que está acontecendo e aí a gente melhora essa comunicação. Legal. É muito comum, até inclusive em grupo de WhatsApp, a gente recebe muito, né, essas dúvidas.
é que o síndico quer aprovar matérias, Nossa, contratações, de etc. jeito pelo nenhum. WhatsApp. Não pode. Não, mas é um ambiente formal, eu estou formalizando Não. tudo, as pessoas já deram o voto no próprio grupo de WhatsApp, então foge disso, né? Não, foge totalmente. Isso é conversa do dia a dia, né? Vamos supor, deixa eu tentar dar um exemplo. Quebrou algum equipamento na academia. Juliana, quebrou um equipamento na academia. Tem que mandar o técnico, não sei o quê. Ok, gente, vou ver o que aconteceu, qual é o equipamento, o que está acontecendo, vou chamar o técnico, não se preocupe. Eu acho que... Desculpa. Pode falar. Eu acho que muitas vezes o assunto se reverbera num grupo de WhatsApp e uma semente de melancia, né? Vira uma melancia. Vira uma melancia. Né? Então, como que você controla isso, os ânimos? Assim, a gente passou por momentos bastante delicados a nível de política, passamos aí e constantemente futebol, religião. Graças a Deus, nos meus condomínios não tem essas tratativas. Você colocou alguma regra? Alguma Não, regra? você coloca Existe alguma política? Graças a Deus, eu não precisei adotar nenhum tipo de política. O pessoal mesmo... Então, a lei do bom senso funciona nesse caso. Mas eu acho até mesmo por eu ser síndica profissional, Aham. dá uma inibida. Entendi. Sabe? Nessas coisas de Faz jogar sentido. coisas de religião, de política. Faz E se sentido. acontecer, obviamente, eu vou solicitar as pessoas que não façam isso, porque ali não é o local para aquilo, né? E se a pessoa mesmo assim permanecer, continuar, eu ligo para a pessoa, converso com a pessoa. Eu acho que conversando todo mundo se entende. E como que você gera lastro das demandas, por exemplo? Muitas vezes as pessoas podem te solicitar alguma coisa no WhatsApp e é tanta mensagem que você acaba lendo uma, esquece a outra, etc. Já não sabe dá quem tratativa pediu. na hora. Isso já é de imediato? De imediato. Legal. De imediato. Eu tenho meu assistente, né? Então, a pessoa me manda, por exemplo, um prédio X, me manda, Juliana, estragou o equipamento da academia. Na mesma hora eu já mando para a pessoa, né? Para o meu assistente que tem que pedir, para o condomínio tal, precisa pedir para o rapaz ir consertar o equipamento da academia. Aí já chega, porque a sauna aqui parou de funcionar. Na mesma hora também eu já passo a demanda para frente exatamente para que não se perca. É importante ressaltar aqui que a administradora também é fundamental nessa parte de comunicação entre síndico, condômino e administradora, né? A gente, por exemplo, tem no nosso portal diversas funcionalidades que facilitam Muito. essa comunicação. Tem o livro de ocorrências, né? Exato, que a pessoa identifica... Reserva de espaço. Qualquer isso. situação em que precisa registrar alguma ocorrência, precisa fazer uma comunicação, um comunicado formal. É excelente. Então, a administradora precisa oferecer também as ferramentas, né, o suporte para que o síndico consiga fazer essa gestão e ter essa comunicação facilitada, né? Essa facilidade do site do administrador é maravilhosa, porque, igual, por exemplo, espaço, salão de festa, espaço gourmet, gente, imagina. São muitas pessoas utilizando o mesmo, né, o mesmo espaço durante o mês inteiro. Então, imagina ter que ficar controlando isso no caderninho ali. É impossível. Não existe, Sempre tem erro, né? Não tem Sempre como. Então, isso facilita demais, porque já faz no aplicativo, vocês já pegam essa informação lá para poder fazer a cobrança dentro da taxa de condomínio, não preciso nem de me preocupar. Perfeito. Então, isso para mim é excelente. E eu acho que a gente se esmera muito nessa questão da tecnologia, Sim. de levar para vocês, nossos clientes, o que há de melhor no mercado, né? Então, por isso que a gente está em constante melhoria do nosso sistema, do nosso aplicativo, para que a maior quantidade de pessoas possível possa se conectar, né, num único sistema, qual você, síndica, faz a gestão. E o próprio livro de ocorrência é uma excelente ferramenta, né? Afinal de contas, você recebe todas essas demandas identificadas pelo condômino. Recebo no meu celular. Meu celular é minha vida. Exato. Tá tudo aqui. Você recebe essas notificações e costuma até verificar. Já respondo na hora. Qual é o tipo de demanda que mais tem solicitação? Se é um problema elétrico, se é um problema pontual naquele local. Exato. Né? Então, você consegue tratar com maior assertividade do que pontualmente, né? Então, acho que essa ferramenta é muito válida, né? Para a sua gestão. Mas até puxando o gancho ainda, depois você vai buscar mais perguntas da nossa caixinha amarela. Quero saber o seguinte, como é que você lida com o condômino grosseiro? Eu acho que esse é um calo de quem é síndico. É aquele mal educado, grosso, que aponta o dedo na sua cara e te talha o sangue. Como é que você faz para poder suportar isso? Você tem estômago para isso? Tem. Tem? Tem. Acho que você tem um quê. Você tem um quê mesmo de... Tem. Quando eu fiz administração, né? E eu tive um professor que falou isso pra mim. Depois, mais pra frente, eu tive uma chefe que me falou isso também. Quem faz administração, administra conflitos. Perfeito.
Então, assim, administrar conflito, a gente precisa saber lidar com isso. E essa profissão requer muito isso. Então, assim, quando eu entro no condomínio e tem aquela pessoa que é o complicado, né? Que a gente fala que é o mais complicado de tratar, eu tento ser o mais educado possível com ele. Se ele está gritando, eu falo baixo, eu respeito, eu deixo a pessoa falar tudo que ela quiser. Depois que ela termina de falar, eu falo com ela. Agora, se isso permanece e a pessoa continua sendo grosseira, aí não tem jeito, né, gente? Então, assim, eu também não tenho sangue de barata, eu também não sou uma idiota, né? Então, às vezes, a gente também precisa dar uma na pessoa. Se impor, né, também, né? Se impor, né? Não, Exatamente. Eu sou um ser humano, como qualquer outro. Eu mereço respeito, né? Independente de eu ser mulher, homem, o que for, a pessoa é um ser humano, precisa de ter respeito, né? Então, se a pessoa passa ali do limite, eu também dou uma freada na pessoa, porque eu também sei ser grossa. Sim. Né? Então, até a minha forma de falar, de me posicionar, eu acho que eu sou muito firme no que eu falo. Então, eu acredito que isso também dá uma brecada na pessoa quando ela vem ser grosseira comigo. Sem dúvidas, sem dúvidas. E para quem está iniciando aí, que recado será? Que segredo que você tem dentro dessa caixinha sua que você pode contar para quem está nos assistindo? Gente, é complicado. A minha trajetória não foi fácil. Não foi nada fácil mesmo. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Mas é buscar conhecimento. Busca conhecimento, busca parceiros de trabalho. Isso é muito importante, sabe? Igual eu falei, né, da administradora. Eu tive essa oportunidade com vocês, então eu acho que... Você acha que é importante trabalhar, talvez, dentro do ambiente, sem ser, talvez, síndico profissional inicialmente? Sim. Eu acho que, para mim, pelo menos, foi o que me deu... o meu berço ali foi dentro de administradora. Né? Então, foi lá que eu aprendi tudo. Como ler uma convenção, como ler um regimento interno, como fazer cálculo de taxa de condomínio, como recalcular uma fração ideal quando ela não fecha em 1 e você precisa fazer a taxa de condomínio. Isso tudo eu aprendi. Tem umas convenções meio... muito toscas. Malucas. Nossa, aí que te trazem surpresas, muito. Né? A gente já passou por maus bocados aí com convenção de condomínio, né? Muito. Inclusive, tem um condomínio meu que é de vocês, inclusive da administradora, que a gente está com um processo junto à prefeitura para poder fazer a mudança realmente da convenção do condomínio, porque a construtora, quando fez a convenção, a fração são todas erradas, assim. Então, o IPTU vem errado, a taxa de condomínio vem errado, tudo vem errado. Então, está nesse processo, inclusive, para poder fazer essa alteração junto à prefeitura, para poder regularizar IPTU e tudo mais. Então, é muito importante, né, o síndico saber essa base toda. E essa base dentro da administradora é muito legal. Entendi. Né, que você não tem essa responsabilidade ali, de fato, estando à frente ao condomínio, mas você está ali, nos bastidores, né, auxiliando o condomínio, auxiliando o síndico e entendendo melhor esse mundo de condomínio. Porque muita gente acha que é fácil. Né? Principalmente síndico morador. Exato. Porque ele está ali, está administrando o prédio dele. Inclusive, agora na pandemia, surgiu muitos síndicos profissionais. Logo depois da pandemia, surgiram muitos síndicos profissionais. Por quê? Porque as pessoas já eram síndicas dos seus condomínios, ficaram em casa, muitos perderam o emprego e viram ali uma oportunidade de trabalho. Só que é totalmente diferente. Você ser síndico morador, né, proprietário e síndico profissional. Até mesmo porque, igual eu falo muito isso nos meus condomínios, porque as pessoas ficam assim, Juliana, mas tem que fazer uma obra tal. Tem que fazer uma tal. Não, obra não, porque a obra a gente manda para a Assembleia, mas existem manutenções, serviços que são muito caros. Então, fica complicado até eu, como síndica profissional, já gastar ali 5, 10 mil reais numa manutenção. Então, eu falo para as pessoas, gente, eu como síndica profissional, eu não posso comprar essa briga com as pessoas. Agora, você como síndico proprietário, você pode, porque é seu patrimônio, né? Então, fica muito mais fácil você pleitear isso do que um síndico profissional. Então, por isso que é muito importante, por exemplo, ter um conselho fiscal ativo. E eu coloco, inclusive, no meu contrato, uma das cláusulas, inclusive, nas assembleias que eu sou eleita, eu falo assim, olha, eu faço... quando eu assumo, eu estabeleço um patamar de valor que eu posso gastar com manutenções e acima daquilo ali eu tenho que ter o ok do Conselho Fiscal. Tudo bem que isso pela lei... uma alçada, né? Exato. Tudo bem que pela lei eu posso fazer tudo, né? A lei me garante isso. Mas, para mim,
né, para minha segurança e para até mesmo para gerar confiança também, exato, né? Dos proprietários, eu acho que isso é muito importante. Então, aí eu jogo a bola pros conselheiros. Olha, pessoal, é isso, tudo mais, estão aqui os orçamentos. Entendi. Isso é interessante você citar a questão do conselho fiscal. O papel do conselho fiscal quando se tem um síndico profissional. Tá? É comum a gente participar de assembleias Sim. em que sequer conselho fiscal é formado na assembleia. Eu né? tenho muitos condomínios que não têm conselho fiscal. Então, como que você, síndica profissional, ao mesmo tempo que você cita a desconfiança, né, principalmente daqui de Minas, ao mesmo tempo não se vê a formação de pessoas de um conselho responsável por fiscalizar as contas do síndico profissional. Entrega um cheque em branco na mão de um desconhecido. Exato. Como é que você faz no caso de não haver a formação de um síndico profissional? Hoje os de um conselho fiscal. Hoje os meus condomínios, a maioria deles tem conselho fiscal. Uns não tão atuantes, mas outros bem atuantes. Os meus condomínios que não têm conselho hoje são condomínios que eu já estou há mais tempo. Né? O que eu tenho mais tempo, que estou no meu 5º mandato, lá o pessoal não quer conselho fiscal, lá ninguém quer saber de condomínio, o pessoal não tem conselho fiscal, e o pessoal confia em mim, assim, 100%. Também tem administradora, né? Que, querendo ou não, é até muito importante isso, eu sempre falo que o síndico profissional precisa ter uma administradora. Porque, querendo ou não, o síndico fiscaliza a administradora e a administradora fiscaliza o síndico. Exatamente. Né? Então, é um ali fiscalizando o outro. Por mais que eu chegue para vocês lá na administradora casa, autoriza o pagamento, vocês vão autorizar o pagamento. Só que, querendo ou não, vocês ainda vão me dar uma brecada ali, Juliana, mas tem certeza? Isso aqui tá certo? Qual a procedência disso? Tem nota fiscal? Tem nota fiscal? Tem retenção tributária? Exato. Né? Entendeu? Então, tem essa... né, esse break de vocês conosco, né, com os síndicos. Essa triagem, né, esse filtro, né? E outra, a partir do momento que tem administradora, os próprios moradores de condôminos, eles podem entrar em contato diretamente com a administradora. Olha, eu estou desconfiado que o síndico tá desviando dinheiro, estou desconfiado de não sei o quê. A administradora pode dar esse suporte para os moradores. Exato. E então é uma coisa muito importante isso. A gente, em todos os condomínios com síndico profissional, a gente sempre procura ter uma forte relação com o subsíndico ou com o conselheiro. Sim. Para que tenha, né, esse diálogo entre as partes e que tenha essa fiscalização entre as partes. Porque muitas vezes o síndico às vezes faz uma besteira e a responsabilidade às vezes cai sobre a administradora e vice-versa pode acontecer. Então é importante a gente... tem muito síndico que joga a responsabilidade para a administradora. Tem muitos. Já cansei de assumir condomínios que as pessoas, que o síndico anterior fala assim, mas a administradora que não fez, a administradora que isso, a administradora... sem dúvida. Não é bem assim. E ainda partindo do princípio de que um condomínio é formado por X... acionistas, né? Sim. É dever da administradora ser transparente na sua prestação de contas. Perfeito. Né? Então, através, inclusive, do nosso site, do nosso aplicativo, todos os condôminos acionistas dessa empresa condomínio têm acesso à prestação de contas em tempo real. Com as notas, os boletos, os comprovantes de pagamento, justamente para que não só o Conselho Fiscal, mas todos os condôminos auditem as contas do síndico. E eu sempre falo nos grupos do condomínio, quando o pessoal começa a perguntar muita coisa, por que isso, por que não fez aquilo? Eu falei, gente, vocês estão acompanhando o balancete do condomínio? Entra no site, entra no aplicativo da administradora, verifica. Porque muitas vezes o condomínio não tem dinheiro. Dá uma olhada na inadimplência. Vê como que tá o condomínio. Vocês já verificaram isso? Porque pedir e questionar é muito fácil. Mas verificar, ninguém quer. Ninguém quer verificar realmente o que está acontecendo, como que está acontecendo. Então, eu sempre oriento a todo mundo. Gente, dá uma olhada no balancete. Ô Juliana, mudando um pouquinho de assunto, vamos passar para um lado mais engraçado aqui do nosso CasaCast. Conta pra gente uma situação mais inusitada que você já vivenciou como síndica profissional. Aquela que você fala assim, gente, essa pra mim foi a mais icônica que eu já passei. Nossa, eu já passei por tanta coisa. Peraí. Ai, gente, nossa senhora, o povo reclamando. Não precisa citar nomes, né? Não, nem condomínio, nem o nome do condomínios e condomínios, né? Não. Olha, eu vou te ajudar em uma situação, tá? Pra quem não sabe, eu também já atuei como síndico profissional durante 12 anos, né? E parece até engraçado, mas eu já recebi uma
uma chamada de madrugada de uma moradora reclamando do barulho do sexo do vizinho. Mas era isso que eu ia falar. Isso foi muito engraçado, porque eu respondi da seguinte forma: o que você quer que eu faça? Que eu bata na porta e fale para poder... Para de transar? Não tem Exato, como, né? Ficou esquisito isso, né? Eu fiquei sem saber como responder, né? Essa dúvida, né? Eu já tive isso. Acho que essa foi talvez a mais inusitada. E uma outra que eu participei também de assembleia como síndico foi uma briga de porrada mesmo na reunião, onde eu tive que trancar eu e mais um agressor dentro do banheiro. Ficamos nós dois dentro do banheiro. Meu Deus. Ele quase me matando dentro do banheiro, querendo sair para poder bater no outro, para poder apartar uma briga, né? Jesus. Mas de rolar no chão, e eu rolar no chão com um dos agressores, todo mundo rolando, e fui trancado dentro do banheiro junto com o agressor, né? Eu, graças a Deus, eu não passei por isso, não. São Ainda. casos Além aí. de tudo, o síndico precisa de defesa pessoal, Exatamente. Não, tem que fazer jiu-jitsu, tem que fazer aula de jiu-jitsu. Além de ter todas essas qualidades de síndico, Sim. né? Ele ainda tem que dominar a arte marcial, né? Agora, Ser sexólogo, né? Sexólogo, né? Essa pra mim foi... Eu tive isso também, essa de sexo já tive. E também, quando eu era síndica moradora, porque como síndica profissional eu tenho menos essas demandas, assim, mas quando eu era síndica moradora desse primeiro condomínio, tinha uma mulher que morava no prédio, que todos os dias, ali, 3 horas da manhã, ela batia lá em casa, porque ela escutava um barulho, e ela saía caçando barulho no prédio. E ela me fazia andar com ela no prédio de madrugada pra achar o tal do barulho. E nunca se achou o tal do barulho. Aí teve um dia que eu falei com ela, eu falei assim, minha senhora, tô achando que esse barulho tá na cabeça da senhora. Na sua cabeça. Porque não faz sentido. Não existe esse barulho no prédio. Não existe. Aí ela, passou um tempo, ela mudou do prédio, tudo, enfim. Mas você mora no centro de Belo Horizonte, gente, você não quer barulho? Tem como também, né? Tem como, tem como. Mas o tal barulho específico que ela falava não existia. É cada coisa que a gente tem que escutar, né? É complicado. Eu te falo que esse nome edifício, né? Nunca veio a calhar, né? É difícil. É difícil. Né? De tão complicado que é. Pega mais uma perguntinha aí. Ai, Jesus. Ó, meu telefone não para, tá vendo, né, gente? Os moradores tudo aqui me procurando. Alta taxa de inadimplência prejudicando os recursos do condomínio. Como você resolve? Assembleia, né, gente? Assembleia e joga as cartas na mesa. Olha, pessoal, tá aqui o balancete. A inadimplência é essa. E a gente precisa de recurso, né? Para poder custear essa despesa, né? Que esses moradores inadimplentes estão gerando pro prédio. Infelizmente, não tem o que fazer. E definir se vai acionar judicialmente ou não, né? Dependendo do valor, né? Porque também, às vezes... Porque assim, né? O Código Civil não fala, né? O tempo certo, né? Ele com um mês, você pode já acionar judicialmente. Mas, às vezes, financeiramente não vale a pena. Porque você vai gastar de advogado, é o valor da taxa de condomínio. Sim. Então, não vale. Então, normalmente, os condomínios colocam ali 3 meses, 4 meses, né? Mas em situações, no caso, em que você tem inadimplência, está prejudicando o seu fluxo de caixa, né? De manutenção das contas comuns, né? E você tem que fazer um rateio dessa inadimplência para poder bancar as inadimplências. Só que muitas vezes esse rateio ele não consegue ser suportado por aqueles que estão pagando em dia. O que pode ocasionar ainda mais inadimplência. Sim. Como é que você sai desse ciclo vicioso? Bola de neve, né? Graças a Deus eu nunca tive esse problema assim tão complexo não, sabe? Pelo contrário, eu sempre convoco a assembleia. Quando eu vejo que a coisa está muito ruim, eu convoco a assembleia para a gente poder já tratar aquilo ali em assembleia. Né? E sempre reforço, pessoal, se tiver inadimplência, se aumentar essa inadimplência, não tem o que fazer. Aí nós não vamos pagar a conta de água, nós não vamos pagar a conta do elevador, nós não vamos pagar funcionário, e aí vai ser pior. Então, normalmente dá certo. Normalmente, quando a gente você já atua coloca... antes que isso ocorra, né? O acompanhamento para que você... Eu faço um acompanhamento. Tanto que a gente tinha um condomínio, né? Também de vocês, da casa, que eu já peguei ele com caixa complexo. Bem deficitário. Bem deficitário. E hoje em dia, graças a Deus... foi justamente a questão da inadimplência, né? E você já fez uso de garantidor em algum dos seus condomínios? Então, eu estou tentando colocar a garantidora em um dos meus condomínios, que... tem um dos condomínios de vocês até, inclusive, que eu estou tentando colocar a garantidora. E o pessoal está analisando e o pessoal está bem interessado, sabe, em colocar.
de fato. Eu acho importante a gente falar o que é garantidora de crédito, né? Muita gente ainda não conhece essa modalidade de serviço. Manda aí. Então, garantidora de crédito nada mais é que uma empresa que compra a inadimplência de um condomínio. Exato. Tá? Então, ela compra aquela carteira de crédito e garante o condomínio mensalmente para a arrecadação mensal daquele condomínio. Então, você tem aquele recurso de forma garantida e, obviamente, você tem ali uma perda de margem sobre aquele valor de taxa condominial. Exato. Sem contar também que o condomínio não vai ter gasto com advogado. Perfeito. Facilita demais. Então, assim, eu acho muito legal o trabalho da garantidora. O valor que eles cobram, a taxa que eles cobram... Vale demais. Né? Vale não ter o transtorno e não ter o recurso para poder fazer, né? Para o condomínio arcar com as suas despesas. Eu acho muito legal. Perfeito. Legal. Juliana, acho que nossa conversa rendeu, né? Rendeu muito, tá? Eu queria te agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite para poder participar do nosso Casa Cash. Queria, de fato, que você falasse as suas considerações finais sobre seus desafios e etc. E passasse uma mensagem para quem está nos assistindo do que é ser síndico profissional. Não é fácil, pessoal. Ser síndico não é fácil. É um desafio. Tenha uma administradora tão competente quanto a casa, como parceiro de vocês, porque vale a pena. É um diferencial. Sou muito grata a vocês, né, por essa parceria, por esse trabalho. Eu tenho muita tranquilidade quando eu tenho um condomínio da casa. Inclusive, o meu marido trabalha comigo, né? Faz parte da minha equipe. E sempre quando a gente assume o condomínio, ele pergunta, é da casa? Ele sempre pergunta. Exatamente porque o trabalho de vocês realmente é diferenciado junto com os síndicos. É uma coisa bem próxima, né? Que hoje em dia está ficando escasso no mercado. Tudo está muito robótico, né? Tudo é computador. E essa coisa do estar próximo do síndico, hoje em dia, realmente está complicado no mercado. Então, esse é o diferencial de vocês, é muito legal, muito bacana. Agradeço muito por estar aqui no primeiro podcast da casa, que é um sucesso já, né? Eu tenho certeza que isso aí vai render muito tempo ainda. É isso aí. E é isso. Muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco de mim e da minha empresa. E para encerrar, Instagram da Conduís. Peraí que eu tenho que colar aqui, gente. Peraí, porque... Enquanto ela fala o dela, né, e procura o dela, a gente vai falar o nosso, né? Obviamente. ADM Casa, siga a gente lá no Instagram, nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Né? Todas essas, nós estamos conectados em todas as redes sociais para poder levar a vocês o melhor conteúdo. O meu, pessoal, é o Condo, né, de condomínio, e Z, _. Perfeito. Ok? Condoís _. Exato. Ótimo. Pessoal, siga aí a Juliana Costa, síndica profissional, proprietária da Condoís. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço, pessoal. Pedro. Obrigado, gente, Daniel. muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Ju. Obrigada, Nosso Pedro. Casa Cash. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, clica no sininho, ativa as notificações e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.